Fala, galerinha, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando hoje do pregão. Só lembrando, hein, turma, não se esqueçam, hoje é o último dia da promoção do Black Friday e do treinamento, hein? Aproveitem, o link está na descrição, promoção aí, para vocês poderem aproveitar e adquirir o treinamento Smart Money aí com um preço promocional, beleza? Além disso, hoje também termina a promoção da Euroinvest do 30% de desconto da extensão da Black Friday, tá? Então fiquem atentos aí. Hoje é o último dia, então vamos aproveitar aí, galerinha, para vocês poderem fazer aí o teste com um desconto de 30% que tá valendo demais a pena. Beleza? Então vamos lá, né, turma? Vamos ver aqui o que foi a movimentação nossa no pregão de hoje, né? Hoje a gente tinha uma visão. Conforme a gente falou do estudo de ontem, né, nós tínhamos essa quebra de estrutura aqui, né, formando um choque, depois formando um boss. Então a gente tinha como regiões validadas os pós nas regiões superiores para entrar nesse trade vendido. E aí, como eu sempre falo, a questão de prestar atenção no topo forte e fundo fraco, eu acabei tomando um stop aqui, nesse primeiro POI, que foi um stop de 100 pontos, conforme vocês podem ver aqui. Só que depois que o preço rompeu, eu ainda estou olhando para vendas justamente por conta dessa movimentação que ele fez aqui, ó. Então deixa eu tirar aqui para não poluir mais a primeiro stop, né, nesse POI aqui, que ele até chegou a dar uma vendinha e depois ele acabou estopando. O que a gente tem aqui? Aqui eu tenho um outro ponto de interesse, um outro order block validado, que é esse cara aqui. E só que ele quebra a estrutura. Então, o que eu tenho que estar atento nesse trade? Vocês podem perceber, eu postei lá no grupo, meu trade foi mão de alface, né? Eu saí aqui no teste da abertura do pregão com 700 pontos, mas ele foi no alvo. Mas por que? Se você falar assim, Emerson, mas ontem você não tinha marcado esse order block. Não, eu não tinha marcado porque o preço estava aqui. Agora, a partir do momento que o pregão abre hoje, quebra a estrutura, ele valida essa região como uma sendo região de POI. Então, no máximo, se eu entrar nesse trade aqui, não adianta eu querer colocar o meu alvo aqui. O meu primeiro alvo é onde? É o order block. Então, o ponto de saída era aqui, né? Mas eu quero ver se vai lá embaixo, o famoso trade ver se vai, né? Faz parcial aqui, ó, libera uma boa parte da tua mão aqui e depois você deixa o trade lá para testar, viu? Teria sido estopado no famoso trade ver se vai. Por quê? Porque ele vai testar o order block, a região vai ter rejeição. Por que ela tem rejeição? Porque a gente está numa onda de subida. Lembra que a gente tem, se a gente tirar o gráfico, ó, a tendência de alta. Então eu tô numa tendência de alta. Sempre quando o preço chegar numa região barata, vai haver reação compradora. Então vocês têm que estar atentos, tá? E aí depois eu estava acompanhando ali, dei uma acompanhada no Telegram, né? Aí é que eu vejo desculpa o palavreado, né? Mas eu vejo as cagadas que a galera faz. Porque assim, ó, se a gente tem os nossos conceitos onde ele tem um topo, ele tinha um fundo. Ele testou o topo, não conseguiu passar. Veio testar o fundo, não conseguiu passar. E voltou tudo. É lógico que eu não vou entrar vendido aqui. Por que eu não vou entrar vendido? Fundo, fundo, fundo. 3, 4 fundos mais altos. Tendência de alta. Qual é a probabilidade de você tomar um stop aqui? É o mesmo que a probabilidade das pessoas perderem dinheiro na boa. 90% de chance de você tomar um stop idiota aqui. Porque está operando do jeito errado. Está querendo vender contra o preço que está subindo. Cara, se ele não conseguiu romper fundo, entrou fluxo comprador de novo, eu não vou vender aqui. Para eu vender, nesse ponto aqui, ele teria que subir mais, voltar a quebrar a estrutura e voltar aqui e me dar uma venda. Sem isso eu não vou vender. Eu vou fazer o que agora? Eu vou esperar para comprar.
né? Se ele romper, né? Porque amanhã ele pode abrir perdendo esse fundo aqui, aí pronto, é exatamente o que eu tô falando para vocês, tá? Mas o que vocês precisam estar atentos é isso, é saber aonde vocês vão tomar a decisão e qual decisão vão tomar. Se não, vão tomar sabe aonde? Na cabeça. Como sempre, tá? Porque quer dar murro em ponta de faca, não vê as estruturas se formando, não vê o que está acontecendo, né? Aí acaba fazendo o quê? Faz besteira, não adianta, não tem jeito. Tudo. E aqui, assim, ó, o que que a gente vai deixar aqui marcado agora? Ó? Nós temos os pontos de reação dos 60 minutos aqui, ó. Né? Esse aqui já era, já passou. Olha a formação dos 60 minutos. Como que você vai vender? Você não olha os 60 minutos? Não tem ideia de como que tá o preço? 1, 2, 3, 4, 5 candles, um doji, que foi o cara que tentou descer. E olha o tamanho do engolfo do doji. Só candle de alta. E vai querer vender? Ah, né, turma? Não tem condições. Vocês têm que estar atentos em relação a isso, tá? Aí aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é exatamente onde a gente tem a defesa do preço, tá? Inclusive, ó, essa região a gente pode deixar até marcada aqui, porque é a defesa, tá? É a defesa vendedora, olha aqui, ó. Aqui é a defesa. Passou para cima, vai defender aí. Tá? Então fiquem atentos aí a essas regiões. E não adianta que eu não vou nem olhar lá para trás para procurar qualquer ponto. Qual que é o POI que tem lá para trás. A gente tá. Lembrem que eu fiz uma marcação aqui, ó. Eu fiz uma marcação grande. Olha onde a gente tem alvo aqui, tá? A gente tem alvo lá em cima. Então vocês têm que estar atentos em relação a isso, tá? Para não fazer besteira. Vai lá na previsão. Lógico, não vai, pode, claro que não vai chegar lá agora em dezembro, mas a previsão tem, beleza? Então, assim, ó, o preço está querendo subir, a gente tem os POIs marcados aqui atrás, tá? Para que esse preço possa nos dar uma possível venda, o ideal é que ele, inclusive, perca essa região aqui, ó, tá? Porque enquanto ele estiver acompanhando essa linha, ele vai estar subindo, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente aqui? Eu tenho a nossa famosa LTA de liquidez aqui. Se ele ameaçar subir, se ele ameaçar abrir amanhã e fizer uma quebra de estrutura aqui, você pode ter uma possível venda até onde? Até essa região de compra. Não adianta achar que vai até lá embaixo, não. A tua venda seria, né, uma possível venda até aqui para depois dar continuidade. Lembrem no processo, ó, ondinhas, aprenda a contar ondinhas para seguir o preço. A gente renova aqui, ó, vou até tirar para não ficar muito poluído, deixa eu só tirar aqui, porque nós temos o que aqui agora? Nós temos um choque aqui e a formação de um boss. Tá, então nós tivemos uma quebra de estrutura aqui. Quando tem quebra de estrutura, o que acontece? Valida o lado da operação. Se ele vai romper aqui e passar desse topo, a gente não sabe, porque ele ainda está no topo, tá vendo? Ó? Ele rejeitou aqui nesse último candle do dia. Então a gente não sabe, por isso que ele vai nos mostrar conforme a abertura do pregão amanhã. Beleza? Então isso aí que a gente tem de marcação aí pro nosso índice. São esses pontos aí que a gente tem compradores, caso para seguir o preço, o alvos, né? Caso o preço dê uma rejeitada. E vamos ver o dólar. O dólar hoje abriu num baita, num gap de alta. Foi mitigar aquele order block ali que a gente tinha marcado, passou batido e foi direto lá na extremidade. Ó, foi direto na extremidade. Eu não tinha marcado essa região, porque se eu fosse marcar era tudo isso aqui, tá? Esse aqui é o candle de 5 minutos, que foi justamente um candle se eu não me engano foi notícia, foi alguma coisa assim, que deu essa explodida aí. Mas ele foi bater lá na extremidade, ó. Foi testar a extremidade.
Agora nós temos essa região aqui que não deixa de ser um order block, tá? Na verdade vira um breaker block. Opa, não é aqui. Vira um breaker block. E a gente tem as regiões lá embaixo, porque agora o preço tem, inclusive, esse gap aqui para mitigar. E aqui, ó, vocês percebam que ele já chegou a perder uma estrutura. Só que ele perde essa estrutura numa, numa alta bem grande, tá? Então aqui, ó, o ponto de atenção é aqui. Se ele abrir amanhã perdendo esse ponto aqui, quebra outra estrutura, nos confirma esse pullback, tá? Um possível fechamento de gap aqui embaixo. Então é nisso que vocês têm que ficar atentos, certo? Inclusive aqui, ó, nós temos essa região aqui do order block, da nossa zona lá embaixo, que é o melhor ponto comprador. Por que é o melhor ponto? Por causa dessa liquidez toda que está aqui, ó. Tá? Esse fundo duplo, essas formações aí que o preço fez. Então estejam atentos em relação a isso, tá? Lembre-se, ele segue no na nossa consolidação, porém agora no nível dos 50% acima, ó, tá? Então ele tende a fazer um pullback aqui para vir testar para cima de novo, ok? Vamos falar agora da Nasdaq. A Nasdaq deu uma derretida legal. A gente tinha deixado marcado as regiões lá em cima e eu não marquei aqui, justamente eu não marquei essa região, porque eu possivelmente estaria pensando em algo aqui, né? Claro, a gente viu no estudo ontem, como ele não tinha rompido o fundo e ele estava fazendo esse movimento de pullback, então a gente estava esperando que ele fosse fazer uma mitigação mais lá em cima. Ele não teve nem força, tá vendo? Ele não passou dessa região aqui, né? Bateu aqui e derreteu. Então, o que que a gente tem aqui agora? Ó? Nós temos uma reversão de movimento. Inclusive, passou batido desse aqui. Depois, no final do dia, ele deu uma... Ó, voltou aqui nessa região. Deixa eu marcar aqui. Voltou aqui na região, tá? E já está abrindo o mercado, porque hoje eu estou atrasado. Então, ele já está abrindo ali, ó. Tá? Atenção que vocês precisam ter nessa zona aí, e eu esperaria por alguma coisa nessa região aqui, tá? Para fazer uma mitigação aqui, fazer esse movimento que ele está fazendo aqui, ó. Para subir aqui e pegar gás para depois voltar. Ele criou uma região muito forte aqui, ó. Por isso que eu estou marcando essa zona, tá? Para dar continuidade nessa tendência de baixa até o próximo ponto, é ali que eu esperaria por alguma coisa. Então, é isso aí que a gente enxerga hoje no Nasdaq, certo? Apesar de ser uma região, quando a gente olha o movimento todo barato, a gente tem esse range aqui, tá? Então, a gente está enxergando esse range aqui, acima dos 50%. Esse aqui seria o POI bem mais interessante para tomada de decisão, ok? Bora falar então agora do S&P. O S&P, a movimentação foi bem mais brusca, né? Vocês percebam aí. Ele fez um movimento aí aqui embaixo para buscar liquidez. Chegou até a tocar naquele ponto que eu tinha deixado. Tocou não. Chegou pertinho, mas não. Dos 60. E agora está voltando aqui. O que tem que estar atento aqui, ó? Igual eu tinha falado ali no Nasdaq, com essas regiões aqui do preço, dá-lhe um sweep aqui para depois continuar, tá? Fiquem atentos em relação a isso, porque agora ele está perdendo estrutura. Perdeu aqui e fez aqui, ó. Perdeu essa região aqui, veio testar,
Tá vindo aqui. Por que que aqui é um ponto? Aqui é um ponto bom de operar, porque se ele der continuidade na alta, ele tem que fazer um pullback até lá embaixo para depois subir. E você tem um range bem interessante para estar operando, tá? Então, são essas movimentações aí que a gente vai estar acompanhando para tomar alguma decisão no S&P. Deixa eu só botar a marcação aqui, ó, da região que na verdade eu vou estar marcando essa extremidade, e depois eu vou deixar marcado também esse imbalance aqui, tá? Ah, por que do imbalance? Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho uma zona de liquidez bem pertinho dele aqui. Então são os dois pontos que vocês vão ter aí como base para tomada de decisão, tá? Era isso que a gente enxerga no S&P. Deixa eu só alterar isso aqui. Grupo de demanda, e era isso. A armadilha está aqui, tá, galera? Esse stop aqui pode impulsionar o preço lá em cima para depois voltar. Bora falar agora do EURUSD. O euro seguiu o caminho dele, né? Vocês viram, ele não teve nem força para pegar a liquidez lá em cima, de tão forte que foi o mercado vendedor hoje, e saiu passando direto por todas as marcações. Aqui ainda chegou a dar uma bela de uma compra, ó. Uma boa de uma comprinha aqui de risco, né? Aproveitando a liquidez do fundo, só que ele não teve força para subir. Se você não fez uma compra rápida para pegar scalp e estava querendo alvos aqui para esperar esse preço subir aqui para continuar vendendo, foi estopado, né? Mesmo porque, ó, ele veio bater aqui, não chegou nem a entrar nesse order block, ele veio aqui testar esse fundo e foi um movimento, ó, tá vendo, ó, candles vermelhos, os candles vermelhos de alto volume vendedor, ele veio fazer o que aqui, ó, testou, defesa vendedora, mais um candle vermelho, olha o volume de venda que entra, é assim que funciona, tá? E agora o que a gente tem aqui, ó, vamos observar. O preço está indo buscar as extremidades lá. Certo? A próxima região que ele tem de teste são essas duas aqui. Ó. E é assim, é o teste de extremidade. Aqui é muito provável que ele use dessa liquidez aqui, ó, para dar uma repicada para depois descer, tá? O que vocês precisam ter atenção nisso aqui? A tendência ainda é de alta. Então, no cenário que eu estou olhando, ele está chegando em umas regiões excelentes para a gente pensar em compra, tá? Não para ficar pensando em descer e sair vendido. Não, pelo contrário, né? Eu tenho que estar atento a possíveis defesas compradoras aí nessas regiões. Aqui, ó, é exatamente onde ele se encontra agora. Ó, até passou batido. Vou voltar aqui. Então, aqui o que a gente vai ter que aguardar? Melhor coisa a se fazer: acompanhar esse preço, tá? Eu tenho esse ponto aqui. Só passar aqui. Eu tenho esse ponto aqui, que aqui seria um alvo, ok? Então, assim, ó, a partir do momento que ele quebra uma estrutura aqui, volta, captura liquidez aqui ou aqui, você tem uma possível venda, já sabendo que ele pode bater aqui e voltar. Aqui eu acho difícil ele reagir, porque é uma abertura de pregão que não tem volume, então é muito provável que ele venha, sweepa no fundo e depois volte, tá? Então,
Essa é a movimentação aí que eu falo para vocês prestarem atenção, ok? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Os dois pontos importantes. Os dois pontos importantes aí para estar observando aonde o preço pode reagir são esses aí. Beleza? GBP-USD. GBP-USD, ele tá ali nessa zona de consolidação aí. Deixou um fundo aqui. Ó, deixou um fundo. Teve a quebra de estrutura aqui. Tá? Ele fez uma movimentação, ó. Pegou a liquidez e tá voltando. E repare que ele segurou de novo no ponto de demanda. Se por acaso ele perder essa região aqui, pronto. Tá feita a movimentação. É isso que tem que aguardar, tá? Agora, se ele não romper aqui, na verdade vocês têm que estar atento aqui por causa disso, ó. Você tem vários pontos aqui, ó, com demanda com dinheiro preso, tá? Então fiquem espertos. Apesar que o preço segue na tendência de alta, né? Mas tem alvos lá embaixo. Beleza? Mas a gente não pode desconsiderar que nós estamos na região de demanda. Ok? E para finalizar, vamos falar do SHAL-USD. O SHAL hoje foi bem agitado. A movimentação aí foi bem brusca. Deu a venda, né? Ele não chegou, ó, não chegou aí mitigar lá aquele topo, tá? Até aqui eu deixei marcada essa região, mas aqui a gente poderia considerar essa aqui também, que ele não chegou, tá? Não teve força para ir lá mitigar. Veio aonde? Aqui. E como que a gente identifica isso? Tá vendo que ele criou uma região aqui, ó? Criou um fundo. O que ele faz? Esse é um movimento clássico, ó. Depois que ele consolida, ele rompe para baixo, vem testar para cima, prende todo mundo na compra e aí sai estopando. Depois ele dá a entrada confirmada no order block. Graças a uma notícia, deve ter sido alguma coisa que saiu, acelerou o processo, né? E aí nós tivemos a venda nesse imbalance aqui. Dando a venda tá? O que nós temos agora? Agora ele deixou uma nova zona de liquidez aqui. Validada, inclusive, por esses topinhos anteriores, tá? Prestem atenção nessas duas zonas. Porque agora ele começou a correção, tá? Inclusive, ele fez a quebra de estrutura aqui, tá? Então, qual que é a movimentação esperada? Quebra estrutura, volta lá, captura liquidez e depois... Tá? Tem muito dinheiro aqui, certo? Então, fiquem atentos a isso aí no ouro. Beleza, turminha? Então, era isso. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Amanhã nos vemos na live. Bom descanso e até amanhã.